Leitura do capítulo 27, seção 6. As testemunhas do pecado. A dor demonstra que o corpo tem que ser real. Ele começa dizendo que a dor é uma ilusão e que também é uma testemunha que tenta provar a realidade do corpo físico. É uma voz alta que obscurece as coisas e cujos gritos silenciam o que o Espírito Santo diz e mantém as palavras dele fora da sua consciência. A dor exige atenção, afastando-a dele e focalizando-a em si própria. A dor, no caso aqui, tira o foco da existência do Espírito Santo e focaliza apenas nela, para tentar confirmar, comprovar que o corpo físico é real. O propósito da dor é o mesmo propósito do prazer, pois ambos são meios de fazer com que o corpo seja real. O que compartilha um propósito comum é o mesmo. Tanto a dor quanto o prazer, quanto o corpo físico, eles compartilham o mesmo propósito, que é a ilusão. Essa é a lei do propósito que une todos aqueles que a compartilham em si mesma. O prazer e a dor são igualmente irreais porque o propósito deles não pode ser conseguido. Em outras palavras, o propósito da dor e do prazer não pode ser conseguido porque eles tentam provar que eles mesmos são reais. E assim, eles são meios para o nada, pois têm uma meta sem nenhum significado e por isso compartilham a falta de significado do propósito que têm. O pecado se desloca da dor para o prazer e de novo para a dor. Ele traz que a crença no pecado, ela se desloca, uma hora ela está atrelada à dor e outra hora ela está atrelada ao prazer. E fica nesse vai e vem contínuo e ininterrupto, pois cada um testemunha a mesma coisa e carrega sempre uma única mensagem. 2 pontos. Você que está aqui dentro desse corpo pode ser ferido e pode ter prazer também, mas somente ao custo da dor. Olha só as mensagens que a crença no pecado enviam na nossa mente o tempo todo. Que a gente está aprisionado dentro do corpo físico, como se estivéssemos crucificados, e que a gente pode ser ferido e que também pode sentir prazer, mas somente às custas da dor. A essas testemunhas se juntam muitas outras. Cada uma parece ser diferente porque tem um nome diferente e, assim, parece responder a um som diferente. Exceto nisso, as testemunhas do pecado são todas iguais, exceto na forma com que elas se apresentam. Todas as formas diferentes, situações, circunstâncias, vêm de modos diferentes, mas todas elas são testemunhas da ideia da crença no pecado. Então eu vou retomar a frase. Exceto nisso, as testemunhas do pecado são todas iguais. Chama o prazer de dor e ele doerá. Se a gente acreditar que sentir prazer é também sentir dor, é isso que a vida vai nos apresentar. Chama a dor de prazer e por trás do prazer, a dor já não será mais sentida. Que incrível! Está sempre provando que onde a gente coloca o nosso foco, é isso que vai ser manifestado. Se eu chamo o prazer de dor, é isso que vai acontecer na minha vida. Mas se eu enxergo a dor como sendo uma forma de prazer, por trás do prazer, a dor já não mais será sentida. Então, são 2 perspectivas diferentes, 2 olhares em relação à vida completamente diferentes um do outro. As testemunhas do pecado simplesmente mudam de nome para um outro nome à medida que uma dá um passo à frente e a outra um passo atrás. Entretanto, não faz nenhuma diferença qual delas está na frente. As testemunhas do pecado ouvem apenas o chamado da morte. Esse corpo, sem propósito em si mesmo, guarda todas as suas memórias e todas as suas esperanças. Ele usa os seus olhos para ver, os seus ouvidos para ouvir
e você deixa que ele te diga o que é que ele sente. Mas ele não sabe. Ele está trazendo que o corpo em si é algo neutro, mas ele vai representar para a gente o significado que a gente der para ele. Ele apenas te diz os nomes que você lhe deu para usar quando invoca as testemunhas da sua realidade. Quando a gente quer tentar tornar real qualquer tipo de ilusão. Então, se a gente quer provar as ilusões, nós estamos invocando as testemunhas daquilo que será mostrado na nossa vida. Não pode escolher quais são reais entre elas, quais testemunhas são verdadeiramente reais no caso, pois qualquer uma que você escolha é como as outras. Escolhe esse ou aquele nome, mas nada mais. E também não é possível fazer com que uma testemunha seja verdadeira pelo simples fato de chamá-la pelo nome da verdade. A verdade é achada nessa testemunha se ela der testemunho da verdade. E de outro modo, ela mente, porque você a chama pelo nome santo do próprio Deus. Parece confuso aqui, mas tudo isso está querendo dizer que aquilo que a gente acreditar é o que vai ser tornado visível na nossa vida. Se eu acredito que uma ilusão é real, ela será manifestada como uma realidade. Mas se eu escolho me abrir e deixar que esse significado seja dado pelo Espírito Santo, aí sim eu vou estar acessando a verdadeira realidade. A testemunha de Deus não vê testemunhos contra o corpo. Ela também não dá ouvidos às testemunhas com outros nomes que falam da realidade do corpo de maneiras diferentes. Ela sabe que o corpo físico não é real, pois nada poderia conter aquilo que acredita que está guardado dentro dele. Olha que lindo isso, a testemunha de Deus, que no caso, eu imagino aqui que seja o nosso ser crístico, não pode estar contido dentro do corpo físico. Nós somos um ser muito mais abrangente. Por isso que, no meu entendimento, essa frase está trazendo esse significado, que nada poderia conter aquilo que você acredita que está guardado dentro do corpo. E nem poderia o corpo dizer a uma parte do próprio Deus o que deveria sentir e qual é a sua função. No entanto, ela tem que amar qualquer coisa que você valorize. E para cada testemunha da morte do corpo, ela envia uma testemunha da sua vida nela que não conhece a morte. Ela envia uma testemunha da sua vida na verdade de Deus, que essa verdade não conhece a morte. E essa frase também trouxe que cada testemunha da morte do corpo envia uma testemunha da sua vida nela. Ou seja, que para cada ilusão que a gente cria, a verdade de Deus nos envia uma testemunha que tenta nos mostrar que a gente já vive dentro da mente de Deus, que existe uma outra verdade além da nossa interpretação, além da nossa percepção. E cada milagre que ela traz é um testemunho de que o corpo não é real. Suas dores e seus prazeres ela cura da mesma forma, pois as suas testemunhas substituem todas as testemunhas do pecado. O milagre não faz distinções entre os nomes pelos quais são chamadas as testemunhas do pecado. Ele apenas prova que aquilo que elas representam não tem efeitos, e isso ele prova porque seus próprios efeitos vieram tomar o lugar daqueles. Ele traz que os próprios efeitos do milagre tomam lugar dos efeitos das testemunhas das ilusões. Não importa o nome pelo qual você chama o seu sofrimento, ele já não está mais presente, e aquele que traz o milagre percebe-os todos como um só e chama-os pelo nome do medo. Isto é, o Espírito Santo que traz o milagre através do instante santo, percebe todos os nossos sofrimentos como sendo um só e chama todos esses sofrimentos por um só nome, que é o medo. O medo é essa força oculta por trás dos nossos sofrimentos.
E do mesmo modo como o medo dá testemunho da morte, assim também o milagre dá testemunho da vida. É um testemunho que ninguém pode negar, pois consiste dos efeitos da vida que traz. E assim, os moribundos vivem, os mortos ressuscitam e a dor desaparece, quando os testemunhos da vida se manifestam. Os moribundos vivem, os mortos ressuscitam e a dor some completamente. Entretanto, um milagre não fala só por si, mas pelo que representa, ou seja, pela cura dos enganos. O amor também tem símbolos em um mundo feito de pecado. O milagre perdoa porque representa o que está depois do perdão e é verdadeiro. Como é tolo e insano pensar que o milagre está preso a leis que ele veio só para desfazer. As leis do pecado têm diferentes testemunhas com forças diferentes, e elas atestam sofrimentos diferentes. Entretanto, para aquele que envia os milagres para abençoar o mundo, uma diminuta punhalada de dor, um pequeno prazer mundano, ou as angústias da própria morte, tem um único som, que é o chamado para a cura e um grito de lamento pedindo ajuda dentro de um mundo de miséria. É a sua igualdade que o milagre atesta. É a igualdade de todos os seres que o milagre atesta. E é a sua igualdade que ele prova. As leis que a chamam de diferentes são dissolvidas e reveladas como impotentes. O propósito de um milagre é realizar isso, e o próprio Deus garantiu a força dos milagres em favor daquilo que eles testemunham. Que você seja, então, uma testemunha do milagre e não das leis do pecado. Não há necessidade de sofrer mais. Mas há necessidade de que você seja curado, porque o sofrimento e a tristeza do mundo fizeram com que o mundo ficasse surdo à salvação e à libertação. O sofrimento tomou conta do mundo de tal forma que a grande maioria das pessoas não consegue enxergar a salvação e a libertação como sendo algo possível. A ressurreição do mundo aguarda a tua cura e a sua felicidade para que você possa demonstrar a cura do mundo. O instante santo substituirá todo o pecado se você apenas carregar contigo os seus efeitos. Olha que lindo que trouxe. O instante santo, ele vai substituir toda essa ideia de pecado se a gente apenas carregar os efeitos desse instante santo, que são a cura, a alegria, o amor, a paz. Olha que bonito! Quando a gente colocar todos esses aspectos na nossa própria vida, esses aspectos serão a testemunha de que o pecado não existe. E ele segue dizendo, e ninguém mais escolherá sofrer. A que melhor função do que essa o instante santo poderia servir? Seja curado para que você possa curar e não sofra, permitindo que as leis do pecado sejam aplicadas a você. E a verdade será revelada a ti, que escolheu deixar que os símbolos do amor tomem o lugar do pecado. Que lindo! Então ele pede o tempo todo que a gente manifeste a nossa alegria, a paz e o amor nesse mundo em que todos estão apegados aos sofrimentos, como se o sofrimento não pudesse ter fim. E nesse sentido, essas pessoas sequer conseguem enxergar que tem uma possibilidade de cura, de salvação ainda nessa vida. Que lindo, né? Fim da leitura do livro-texto.